Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou médico intensivista e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre o catéter de Swan-Ganz, né? As polêmicas aí que envolvem. Você vou apresentar para vocês o catéter em si, quando a gente usa, como ele funciona. Então, a ideia é ser realmente uma aula introdutória sobre o tema. Tanto para quem nunca ouviu falar, né, só viu o nome Swan-Ganz nos livros, quanto para quem já tem até uma certa noção, mas como a gente sabe, o uso dele está meio reduzido e restrito, então eu acho que todo mundo vai se beneficiar e vai conseguir aproveitar essa aula aqui. Então vamos lá. Primeiro de tudo, de onde é que surgiu esse catéter de Swan-Ganz, né? De onde é que ele surgiu? De onde foi que surgiu esse catéter de Swan-Ganz e por que que ele é tão importante? Qual foi a grande diferença, a grande ideia? Pessoal, quem inventou o cateter de Swan-Ganz foram esses dois cidadãos aqui extremamente importantes, William Ganz e Jeremy Swan. E qual foi a inovação do cateter de Swan-Ganz? Ele foi o primeiro cateter a ter esse balão na ponta dele, que a gente vai mostrar com mais detalhes mais na frente, que era possível introduzir à beira do leito um cateter, ele permitiu introduzir à beira do leito um cateter na artéria pulmonar, sem precisar de fluoroscopia para visualização direta. Até eles inventarem isso aqui, era preciso fluoroscopia. E era um procedimento, inclusive, bem mais moroso e menos acurado para você conseguir isso. Reza a lenda que, eu não sei se foi o William Gans ou o professor Jeremy Swan, mas um deles teve essa ideia quando viu um barco à vela no mar durante um momento de lazer. E vocês vão entender por que isso fez eles terem essa ideia dessa balãozinho na ponta do catéter para conseguir atingir a artéria pulmonar. Então, esse aqui é o trabalho original, publicado em New England em 1970. Eles descreviam 70 pacientes e foram 100 tentativas, ou seja, alguns pacientes foi passado esse cateter mais de uma vez. E o sucesso foi de 92%. Então foi um trabalho arrasador, né? Então você tinha um método que era muito menos acurado e mais difícil de passar. Agora você arranja uma beira do leito que não precisa de fluoroscopia com 92% de sucesso. E as taxas de complicações no trabalho deles foram até baixas. Teve de cerca de 11 a 13% de arritmias. Não teve nenhuma complicação grave documentada nesse primeiro trabalho. Pessoal, foi daqui que surgiu praticamente o ramo da monitorização hemodinâmica. Por quê? Porque foram os dados de Swan-Ganz que inicialmente foram oferecidos após a passagem desse catéter que permitiram a gente entender toda a fisiologia cardiovascular e todos os dados que a gente tem hoje. Então, isso aqui foi o início da monitorização hemodinâmica. Então, um marco importantíssimo. E depois que eles inventaram esse método e facilitaram o uso desse tipo de catéter que chegava na artéria pulmonar, então o uso foi aumentando meteoricamente. Todo mundo na UTI praticamente ganhava um Swan-Ganz. E aí, com o seu maior uso, foi se vendo que nem tudo era flores. Por exemplo, esse trabalho aqui tem vários, mas esse aqui talvez seja o mais emblemático, publicado em 1987. É um estudo retrospectivo, uma coorte, analisou 16 centros dos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, que utilizaram o cateter de Swan-Ganz. Nessa época, pessoal, qualquer infarto com ou sem supra, o que você imaginar, ganhava Swan-Ganz. Então, muitos pacientes estavam usando Swan-Ganz. E foi visto que, nos pacientes com infarto que usavam Swan-Ganz, foi identificada a maior mortalidade hospitalar. E vários outros trabalhos também identificaram a mesma coisa. Tanto que em 1989 e 1990 foram publicados duas moratórias aí nas sociedades, no CHEST e etc., para parar o uso de cateter de Swan-Ganz. Não, vamos parar de usar porque tem alguma coisa acontecendo de muito errado. Tem alguma coisa acontecendo de muito errado. Tem muito paciente morrendo utilizando esse Swan-Ganz. E aí surgiram outros estudos, né, o Pac-Man Trial, etc., que viu que realmente quem usava cateter de Swan-Ganz na SARA não tinha melhor sobrevida e tinha maior taxa de complicações. Teve outro grande estudo publicado no ano seguinte no New England, né? Um foi no JAMA, outro foi no New England, mostrando que em pacientes de TI geral com choque que usavam Swan-Ganz também não teve diferença de mortalidade. E aí, como tinha esses outros trabalhos mostrando que poderia até, inclusive, aumentar a mortalidade, muito provavelmente por conta das intercorrências que decorrem da passagem do uso desse catéter,
ele meio que foi entrando em desuso, foi abandonado, digamos assim, uma certa época. Então eu diria que entre os anos 2000, 2010 a 2020 ali, 2005 a 2015 talvez, o cateter de Swan-Ganz enfrentou um grande declínio no seu uso e muitas pessoas chegaram a afirmar que ele não servia para nada. Mas, paradoxalmente, nos últimos 2 a 3 anos, a gente tem visto um movimento inverso. Está tendo aí um movimento, até por conta de publicações recentes que têm surgido, eu vou mostrar uma delas para vocês, um movimento agora de, digamos assim, de renovação do Swangans. Agora a gente sabe para que ele serve, só que a gente tem que saber usar melhor. Então não é que o Swangans não sirva para nada, a gente só tem que saber para quem eu vou usar e tem que saber como utilizar. Por exemplo, esse trabalho aqui super recente, publicado no ano passado na JAC, foi uma coorte também, retrospectiva, que analisou a utilização de Songans em vários centros, com pacientes com choque cardiogênico, etc. Enfim, foi muito paciente também. Não me recordo qual foi a quantidade de pacientes. Mas olha que achado interessante. Em pacientes que tinham choque cardiogênico, a mortalidade intra-hospitalar de quem usou o cateter de Swan-Ganz foi menor. O que é que isso diz pra gente? Que agora a gente tem que passar o cateter de Swan-Ganz em todos os pacientes com choque cardiogênico? Não. Mas que talvez o subgrupo de pacientes com choque cardiogênico, aqui principalmente choque cardiogênico bem grave, né, como eu vou mostrar um pouco mais na frente para vocês, se beneficie do Swan-Ganz, principalmente porque agora a gente sabe como utilizar, a gente sabe como interpretar esses dados. No começo da utilização do Swan-Ganz, a gente começou a obter dados que a gente nem sabia que existia, a gente só estimava que existia. Então, realmente, as pessoas não sabiam como utilizar e como interpretar aqueles dados. Agora, a gente sabe. Então, talvez, indicando bem e sabendo interpretar bem, o Songans ajude bastante, como toda ferramenta de monitorização hemodinâmica. Quais são as principais indicações atuais de você monitorizar o seu paciente com catéter de Swan-Ganz? Choque complexo com mecanismo misto, ou seja, é um choque cardiogênico junto com séptico, às vezes junto com vasoplégico associado, que você não está entendendo direito o mecanismo daquele choque, quer saber qual é o mecanismo de choque prevalente. Então, vale o cateter de Swan-Ganz, às vezes. E ser muito avançada, como vocês vão ver. SARA com corpo monale, não só para a gente avaliar a circulação direita, mas é para avaliar status volêmico com maior acurácia. E por conta disso, a mesma coisa, HP descompensada. E no transplante hepático. Claro que, mesmo essas sendo, digamos, as indicações mais clássicas do Swan-Ganz, sempre pese o risco-benefício e tente considerar métodos menos invasivos, principalmente se você identificar que a sua equipe não tem muita mão para manejar um paciente com Swan-Ganz. No choque cardiogênico, se a gente pegar essa classificação do SCAI, que são os estados de gravidade do choque cardiogênico, provavelmente a melhor indicação de Swan-Ganz seria nos estágios D e E. Ou seja, estágio D é um paciente que não responde às medidas iniciais, provavelmente já está ganhando um dispositivo de assistência ventricular, e é o estado mais grave do choque cardiogênico, né? Que esse paciente precisa entrar em ECMO, senão vai ter uma PCI. Alguns serviços já acham benéfico passar a partir do C aqui, então isso é meio polêmico. Isso varia muito de serviço para serviço, mas consenso que com certeza D e E se beneficiam de monitorização com cateter de Swan-Ganz. Quais são as principais contraindicações? Infecção em sítio de punção, que assim, isso aqui contraindica a punção naquele sítio, né? Não quer dizer que contraindique o uso de Swan-Ganz. Dispositivo de assistência ventricular direita, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tudo que atrapalhar a passagem do meu Swan-Ganz pelo coração direito, que é por onde ele passa, provavelmente vai ser uma contraindicação ao uso do Swan-Ganz, ou seja, dispositivo de assistência ventricular, prótese de artéria pulmonar ou tricúspide, massas no coração direito, endocardites nas válvulas direitas, estenose tricúspide, marca-passo e CDI. Aqui eu coloquei um asterisco porque profissionais e pessoas que têm bem mais experiência com Swan-Ganz do que eu falaram que já passaram diversos Swan-Ganz sem nenhuma complicação em pacientes com marca-passo e CDI. Então isso aqui a gente tem na literatura, mas se você for um expert, já passou mais de 50 Swan-Ganz aí, e tiver um N de segurança para cá, então você pode passar nesses pacientes. Então vai depender do nível de expertise do seu serviço. Algumas referências também colocam a presença de BAV complexo ou BAVT como uma contraindicação pelo menos relativa à passagem de Swan-Ganz, porque quando você passar o catéter, você pode bloquear o ramo esquerdo e o ramo direito.
Então, você pode fazer um BAVT bem grave e fazer uma arritmia. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Vamos conhecer agora como é que é o cateter de Swan-Ganz. Aqui eu trouxe o mais básico para vocês, que é o mais simples do mercado que a gente tem, o mais barato, que é o tradicional. Então, o tradicional, ele vai ter quatro vias, e essas vias aqui, pessoal, elas vão se repetir nos outros mais avançados. A diferença é que eles vão ter vias a mais para outras funções, como vocês vão ver. Mas todo cateter de Swan-Ganz tem pelo menos essas quatro vias aqui. Que vias são essas? A via azul, que sempre vai ser azul, independente da marca, que é a via que a gente chama de proximal. Ela fica em cerca de 26, 29 centímetros ali da ponta e vai monitorar a PVC, ou a pressão de átrio direito. A gente vai ter a via distal, que é a amarela, que é a pontinha do catéter, que vai monitorar a pressão de artéria pulmonar e a pressão de oclusão de artéria pulmonar. A vermelha sempre vai ser a via do balonete, ou seja, inclusive ele vem com a seringa própria acoplada, que a gente vai utilizar para insuflar o balão do catéter. E a via do termisto, que está localizado cerca de 4 centímetros da ponta, para a gente fazer a termodiluição. Que a gente vai conectar o termisto aí e conseguir gerar uma curva de termodiluição. Alguns catéteres mais complexos têm algumas vias extras. Por exemplo, esse aqui é um modelo que a Edwards traz para a gente, que tem até inclusive essa viazinha que tem esse retângulozinho azulzinho aqui, como vocês estão vendo, parece até uma memória SD, que vai medir a saturação venosa mista de oxigênio. Você vai acoplar no aparelho para medir a saturação venosa mista de oxigênio. Às vezes vai ter uma via extra para infundir medicação, e eu vou falar para vocês por que que isso não é tão indicado assim. Tem alguns modelos que tem até uma via para você passar um marca-passo por dentro. Então vai depender muito do catéter. Ideal é que você conheça o seu modelo que tem no seu hospital. Catéteres mais modernos ainda, não sei se vai ter nessa imagem ou na próxima aqui, tem um filamento de cobre. A gente não vai ter mais a curva de termodiluição tradicional, feito pelo soro gelado. A gente vai ter um filamento de cobre para aquecer o catéter intermitentemente e medir o débito cardíaco de forma semi-contínua. Olha por que que talvez não seja uma boa ideia infundir medicação pelo catéter de Swan-Ganz. Esse aqui é o catéter de Swan-Ganz original, de 1970. Ele só tinha 2 lumens e ele era menor, o diâmetro externo dele era menor do que o atual. Mas como ele só tinha 2 lumens, olha o tamanho do lumen dele em comparação com o catéter atual. Ou seja, como a gente tem muito mais lumens, os lumens são muito pequenos, então não é adequado para a gente nem infundir volume e nem infundir medicação. Então a gente usa isso aqui em último do último caso, não recomendo você ficar infundindo droga ou volume pelo catéter de Swan-Ganz, mesmo que ele tenha uma via acessória para isso. Agora vamos mostrar um pouquinho o balão. Esse aqui é o balão que a gente vai insuflar com aquela seringa própria que vem no catéter de Swan-Ganz. E qual que é a função desse balão, pessoal? E aí entra aquela questão de por que que eles tiveram a ideia desse catéter vendo um barco à vela sendo carregado pelo vento. Eles viram que o que carregava o barco à vela no mar era o vento. Ou seja, a vela esticada funcionava como, digamos assim, um condutor, e o vento, quando batia na vela, ia arrastando o barco. E eles pensaram: se eu colocar um balão na ponta do catéter, o meu próprio sangue da circulação vai arrastar o catéter até a artéria pulmonar. E é justamente isso que acontece, e essa é justamente a função mais importante do balão. É enquanto você estiver introduzindo o catéter de Swan-Ganz, a própria circulação ir guiando o seu catéter em direção à artéria pulmonar. Usualmente, esse encunhamento, ou seja, você vai insuflar e você vai ver que a pressão encunhou. O que é pressão encunhar? Você sai de uma curva de pressão de artéria pulmonar para uma curva de pressão de átrio esquerdo. Uma curva de pressão atrial. Isso é um encunhamento. Ele deve ocorrer com cerca de 80 a 100% da insuflação do balonete. Se ocorrer muito antes, deve ser porque o catéter está muito na extremidade, deve estar quase que na arteríola pulmonar. Então ele deve ser retrocedido alguns centímetros. Um detalhe extremamente importante. Não é o foco da aula, né? A gente falar especificamente da passagem do Swan-Ganz, a gente vai dar só dar alguns insights aqui, um insight geral e alguns detalhes. Mas toda vida que você vai retroceder o catéter de Swan-Ganz, você deve desinsuflar o balonete. Porque senão, ou você fura o balonete, ou você lesiona alguma estrutura do coração, que é mais grave ainda.
Além disso, pessoal, a gente vai insuflar o balonete só para medir a pressão de oclusão na artéria pulmonar. Assim que a gente medir, esse balonete tem que ficar desinsuflado. Não pode ficar insuflado. Se ele ficar insuflado, o que é que vai acontecer? Eu vou estar tampando o fluxo de sangue de uma artéria, de um ramo arterial pulmonar. Eu vou estar causando uma isquemia. Então, eu vou formar trombo naquela região, eu vou isquemiar uma área do pulmão. Então, nunca deixe o balonete insuflado. Isso aqui é muito importante. Aqui é só para mostrar para vocês o kit de punção, que assim como o marca-passo, não sei se vocês já tiveram contato, mas tem um introdutor, né, uma das peças importantes, então, e a capa protetora. Então, o que é que a gente faz? Só um insight geral, que não é o foco da aula, mas vamos puncionar por técnica de Seldinger, guiado por ultrassom sempre, fio guia, etc. E aí, eu particularmente prefiro fazer assim. Eu já coloco o meu dilatador por dentro do introdutor, dilato junto introdutor e dilatador, dilato, e aí eu insiro o meu introdutor e tiro o meu dilatador. Isso aqui azulzinho, ó, é o dilatador por dentro do introdutor. O introdutor é só até essa pontinha branca aqui, praticamente. E aí eu deixo o introdutor lá. Você vai ter que suturar isso aqui na pele e você vai passar o catéter por dentro desse introdutor aqui. Nunca esqueça de acoplar a extremidade logo do catéter na capa protetora e você medir isso aqui, deixando uma folga na hora que você fixar no catéter. Por quê? Qual é o objetivo dessa capa protetora aqui? É deixar uma margem de manobra caso você queira manobrar o catéter, do tipo retroceder um pouco, o encunhar novamente. Como ele vai estar numa capa estéreo protetora, você pode ficar mobilizando. Se não tiver isso aqui ou se isso aqui furar, vai infectar. Então você não pode mais fazer isso. Agora aqui, pessoal, eu vou explicar rapidamente, muito rápido, porque também não é o foco da aula. Seria uma aula muito longa se eu ficasse perdendo muito tempo nesses detalhes fisiológicos aqui. Explicar rapidamente qual é o princípio da termodiluição. Que no caso do cateter de Swan-Ganz, a gente chama de termodiluição pulmonar. Por que é termodiluição pulmonar? Porque a curva de termodiluição, o cateter, ele vai só até a circulação pulmonar. Ele não passa pelo pulmão, como por exemplo a gente chama termodiluição transpulmonar, né? No caso que a gente tem, inclusive, tanto da Pulsion quanto da Edwards. Quem conhece o EV1000, né, da Edwards aí, é quem faz, é a plataforma que você consegue acoplar a termodiluição transpulmonar. Então, qual que é o princípio? Vou falar daqui da termodiluição tradicional, tá? Do cateter de Swan-Ganz mais simples, que eu não sei se é o que tem disponível no serviço de vocês. A gente vai injetar um soro a uma dada temperatura fria, bem mais fria do que o sangue. Essa temperatura, o próprio manual do aparelho te diz, não precisa decorar, mas usualmente é cerca de 15 a 20 graus, mas não precisa decorar, o próprio aparelho te diz. E quando você injeta esse soro gelado, você vai injetar ele na via distal, na via do termisto, ele vai passar pela circulação, e à medida que ele vai passando pela circulação, ele vai esquentando. De forma que quando ele chega no termisto, atinge a artéria pulmonar, lá no termisto que fica a cerca de 4 centímetros da ponta do catéter, esse sangue já vai estar com outra temperatura. E você sabe exatamente o volume que você injetou. Então o aparelho ele faz um cálculo. Pô, eu injetei 10 ml a 15 graus. Está chegando 10 ml agora a 30 graus. Em tanto tempo, em X tempo. Ou seja, com isso ele consegue te dizer o fluxo de sangue, porque e gerar uma curva de termodiluição, que é inversamente proporcional ao débito cardíaco. E por que que é inversamente proporcional ao débito cardíaco? Isso aqui a gente consegue entender. Vocês concordam comigo? Ó? Essa curva de termodiluição, no eixo Y a gente tem a temperatura, no eixo X a gente tem o tempo. Vocês concordam comigo que se meu fluxo estiver muito lento, a minha variação de temperatura vai ser bem maior, porque meu sangue vai ter mais tempo para variar essa temperatura, porque ele ficou mais tempo em contato com o sangue quente, né, o soro gelado, e é mais fácil de zerar e atingir a temperatura basal. Então a curva seria assim: quanto mais lento o meu débito cardíaco, maior vai ser minha área, ó. Porque eu vario bem mais minha temperatura, porque dá mais tempo de variar, e eu demoro bem mais tempo para chegar ali à temperatura basal. É por isso, vou até escrever aqui, que o débito cardíaco é inversamente proporcional à área da curva de termodiluição.
Então, se cair em prova, por exemplo, curva de termodiluição, aponte qual seria a curva de termodiluição de um débito cardíaco normal e um débito cardíaco baixo. Vocês acertariam. E é uma questão muito fácil de cair em prova, por exemplo. Tanto de residência quanto da prova de especialista. Problemas quando a gente mede isso com Swan-Ganz. Regurgitação tricúspide, se o paciente tiver uma regurgitação tricúspide muito importante, tá? Não estou falando daquelas regurgitações leves, mas uma regurgitação importante, isso pode superestimar ou subestimar o débito. Então, o débito acaba não sendo confiável. Por quê? Porque tem muito sangue voltando, né? Então, o fluxo ele não é mais laminar, ele não é mais contínuo. Então, dependendo disso, ele pode acelerar o soro chegar lá na ponta ou pode atrasar e mudar a temperatura que varia. Então, o aparelho vai interpretar errado. Isso aqui é o material de termodiluição tradicional. Usualmente, a gente, inclusive, já deixa um soro dentro de um depósito gelado, acoplado nessa seringa. A gente só faz tirar dele e injetar com outra. Não vou mostrar para vocês aqui para não complicar a cabeça. E que é só para mostrar para vocês, não precisa decorar nem nada, mas que, por exemplo, no caso, se você utilizar o Swan-Ganz e a plataforma da Edwards, e assim com outras marcas também, mas essa aqui é a mais utilizada pela gente no Brasil, ele te diz qual temperatura o seu soro tem que estar e qual o volume de soro que você tem que injetar, a depender do modelo do seu catéter. Então, você não precisa decorar isso. Usualmente, como vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, é 10 ml e usualmente está em torno de 15 graus, a depender do modelo. Então, isso varia muito com o modelo do catéter. Não decorem isso, vai vir no manual do aparelho de vocês. E aqui é aquele catéter mais moderno que eu falei para vocês, que grandes hospitais hoje em dia só usam esse catéter, que é com filamento de cobre. O que é que ele faz? Ele dispensa o uso dessa termodiluição manual, feita com sorinho gelado, porque ele vai ter esse filamento de cobre que fica aquecendo e esfriando a intervalos pré-definidos por você. Então, ele sozinho consegue fazer uma termodiluição aqui, porque ele se esquenta nesse filamento de cobre. E com isso, vai gerar uma medição de débito cardíaco semi-contínuo. Para quem não sacou, vocês observam que para eu estimar o débito cardíaco com Swan-Ganz, eu preciso fazer a termodiluição de maneira fidedigna. Ou seja, no cateter de Swan-Ganz mais simples, eu só vou ter o débito cardíaco naquela hora que eu injetar o soro. Se eu quiser um novo débito cardíaco, sei lá, iniciar uma droga vasoativa, fiz um volume, alguma coisa, eu quiser um novo débito cardíaco, uma nova mensuração, eu vou ter que fazer de novo uma nova termodiluição, já está de novo o soro gelado. Aqui não, eu não preciso disso. E você consegue setar isso se você quer que ele esquente e esfrie a cada 8 segundos, a cada 60 segundos, a cada 40 segundos. E é muito bom isso, né? Porque praticamente você não precisa mais manipular o cateter. Então diminui a manipulação de cateter, o que é uma coisa muito boa, diminui, né, chance de infectar ou quem sabe até deslocar o catéter. E, além disso, diminui a chance de erro, porque agora não tem mais o fator humano, né? Na termodiluição tradicional, uma coisa que é chata é porque além de você ter que injetar o soro naquele volume pré-definido certo, naquela temperatura pré-definida certa, você tem que injetar na velocidade que o aparelho quer, que usualmente ele vai te dizendo, tá muito rápido, tá muito devagar, mas você pode acabar errando e falsear a sua mensuração. Então, esse aqui é o tipo de cateter mais moderno que a gente tem. Os monitores, quais são? Esses aqui são muito antigos, eu não sei se quem está assistindo já chegou a ver na sua UTI. Esse aqui é a plataforma mais nova, que é um Hemosfia, mas aqui está a visão do EV1000, né? Não é a clássica do Hemosfia, mas é a plataforma mais nova da Edwards que a gente usa junto com o Swan-Ganz, que tem diversas funções, é muito fácil de mexer, bem mais intuitivo. Técnicas de inserção. Só falar princípios bem básicos para vocês. Sítios preferenciais. Jugular direita, depois subclave esquerda, depois subclave direita e por último, jugular esquerda. Por que isso? Porque, pessoal, esse meu cateter ele vai ter que fazer esse movimento aqui, ó. Vou até desenhar aqui para vocês. Ele vai ter que vir por aqui, passar pelo átrio, pelo ventrículo, fazer essa curvinha e entrar na artéria pulmonar e fazer isso aqui. Se eu venho, por exemplo, pela jugular esquerda, é mais difícil anatomicamente dele fazer isso. Então, tem mais chance dele enrolar ou de você não ter sucesso na sua passagem de catéter. É basicamente por isso. Tem uma exceção, tá? Eu coloquei aqui porque é descrito em literatura que a gente até pode passar o Swan-Ganz pela femoral, mas não é recomendado. Eu diria que é o último canto de escolha. E aí tem um bizu, que a gente sempre cai em prova e a gente usa também na prática. Quando você está introduzindo catéter, quando você introduzir 20 centímetros, usualmente você vai estar no átrio direito.
10 centímetros a mais, ou seja, 30 centímetros, você vai estar no ventrículo direito. 10 centímetros a mais na pulmonar e 10 centímetros a mais no capilar pulmonar. Isso é só uma média. Lembra que a gente vai pegar pacientes de 1,50 m e pacientes de 2 metros de altura. Vocês acham realmente que esses marcos aqui vão ser iguais para os dois? Não, vai mudar. Isso é uma média, considerando o tamanho normal, né? Um paciente de 1,70 m a 1,80 m aí, que pode variar. E é só para te dar um guia de, por exemplo, você está introduzindo, a sua curva está esquisita. Você já tem uma noção de onde é que o cateter era para estar. Olha, estou a 30 centímetros, estou a 40 centímetros. Com certeza já era para eu estar no meu VD. E eu estou vendo curva de átrio, tem alguma coisa errada. Talvez esse cateter não tenha descido pela cava. Então, assim, você usa essa informação na hora que você estiver introduzindo o cateter. Lembrar que a gente sempre tem que nivelar e zerar, assim como o PAI, assim como o PVC, a gente está medindo a pressão aqui também, então tem que estar nivelado e zerado no eixo flebostático, de acordo com o decúbito do paciente. Se ele estiver em decúbito 30, 45 graus, você tem que nivelar com o eixo flebostático naquele decúbito. Não adianta botar o paciente 30 graus e depois que você nivelou com ele a 0 graus, não adianta. O decúbito que o paciente está é o que você vai nivelar no eixo flebostático. E agora a gente vai para as curvas, só para dar uma ideia geral para vocês também. Lembrando que cada compartimento que o Swan Ganz passa, ele vai ter uma curva característica, e é assim que a gente se orienta para saber onde a gente está e se a gente está no canto certo. Então, vamos lá, vamos falar uma por uma. Curva de átrio direito. Acho que é a curva de PVC. Todo mundo já está cansado de saber como ela é. Eu não vou perder muito tempo aqui. Mas se você sabe que está no átrio direito, não só pelo formato da curva, mas pelos valores, né? Então, claro, um paciente com disfunção de VD vai ter PVC mais alta, 15 ali, até próximo de 20, dependendo do paciente. Mas no geral, um PVC normal é menor do que 10. No ventrículo direito, eu vou ter uma curva de amplitude bem mais aumentada, mas um pouco alargada. Vai ser bem diferente ó, da curva de átrio direito, então não tem mistério. A gente consegue identificar. E usualmente, claro, se o paciente não tiver HP nem nada do tipo, nem disfunção de VD, a pressão de ventrículo direito é algo em torno de 25 a 20 ali, milímetros de mercúrio. A curva de artéria pulmonar talvez seja que gere um pouquinho mais de dúvida, e seja um pouco mais sutil a mudança, às vezes a gente não consiga identificar, mas não é difícil. A curva de artéria pulmonar fica igual à curva de uma artéria, é que nem uma PAI. Então ela fica com um nó dicrótico aqui, ó. E os valores ficam um pouco semelhantes ao do VD, só a pressão diastólica que muda um pouco, que aumenta mais. Aqui no VD, a pressão diastólica do VD, ó, que é a sistólica, que é a diastólica, ela é igual à pressão de átrio direito. Na artéria pulmonar, a diastólica é um pouquinho mais alta, em torno de 10 ali a 10 a 15. E tem esse nó dicrótico aqui. E aí, quando a gente vai encunhar no capilar pulmonar, na arteríola pulmonar, a gente tem uma nova curva muito semelhante à de PVC. Por que que é semelhante? Porque é uma curva de átrio. Então, antes era uma curva de átrio direito e agora é uma curva de átrio esquerdo. E por que que é uma curva de átrio? É por isso aqui, ó. Tudo que a gente está fazendo aqui, por que que a gente quer medir a pressão de oclusão na artéria pulmonar? Porque isso aqui é como se a gente estivesse medindo a pressão de átrio esquerdo. E a pressão de átrio esquerdo é como se a gente estivesse medindo a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. E é isso que a gente quer saber, que é avaliar a pressão de enchimento ventricular. E por que que a gente tem que colocar o catéter, por exemplo, na zona 3 de West? Acho que quem fez título, quem é intensivista já, ou quem já leu sobre o Swan Ganz, fala isso, né? O catéter tem que ser inserido na zona 3 de West. Por quê? Muito fácil. Zona de West, fisiologia lá da faculdade, né? A relação entre fluxo de sangue e pressão nos alvéolos capilares, ela sofre a ação da gravidade. Então, sofre a ação da gravidade da pressão do gás a nível alveolar. De forma que na zona 1 de West, ou seja, mais superior, considerando o paciente aqui em pé, mas deitado é a mesma coisa, a pressão alveolar ela é a predominante, maior do que inclusive a pressão arterial e a pressão venosa pulmonar. Se meu cateter estivesse aqui, eu iria estar medindo minha pressão alveolar. Aqui no meio já fica dividido. Uma parte do componente é realmente o arterial, mas uma parte do componente ainda é alveolar. Então sua pressão não seria fidedigna aqui. Só na zona 3 de West é que eu tenho certeza que eu vou estar medindo a minha pressão capilar pulmonar e que, por consequência, a minha pressão arterial esquerda, porque eu não sofro mais efeito da minha pressão alveolar. Por isso que tem que estar na zona 3 de West. Beleza, e como é que eu descubro isso?
Pessoal, não tem um método tão fidedigno assim para a gente saber que está na zona 3 de West, mas a gente acha que se olhando o cateter no raio-x, na radiografia de tórax, ele estiver bem posicionado, como manda o script, eu posso inferir que ele está na zona 3 de West. E como é que é bem posicionado, como manda o script? É assim, ó. É um cateter que está cerca de 3 a 5 centímetros da linha média no máximo, ou 2 a 3 centímetros do hilo, e sempre apontando mais para baixo ali. Usualmente ele fica realmente rente ao hilo, com o lumen distal apontando mais para baixo. Comparem, por exemplo, esse aqui a esse aqui, ó. Vejam como esse está muito inserido. Então, esse aqui eu vou ter que retroceder um pouquinho. Ele já está a mais de 5 centímetros da linha média ali, está passando do hilo pulmonar. Então, muito provavelmente, ou ele não está na zona 3 de West, ou eu encuiei demais. Mas é basicamente assim. Aqui são os parâmetros de normalidade que o Swan-Ganz te dá. Não vou perder muito tempo listando para vocês aqui, tá aqui a tabela, quem quiser tirar print, enfim, mas tem isso em qualquer livro, no Google, tá? Acho que isso não é nada para se estressar. Só chamar a atenção que no caso da pressão de oclusão da artéria pulmonar, é a mesma pressão de átrio esquerdo e diastólica final de ventrículo esquerdo, ou seja, meu limite superior usualmente é 14 milímetros. A depender da referência, a gente fala que está aumentado de 15 para cima ou de 18 para cima. Mas na maioria das referências é de 15 para cima, por isso que o limite superior aqui ficou 14. Aqui os valores que ele te dá de débito cardíaco, resistência vascular pulmonar. Mas, pessoal, o cateter de Swan-Ganz atual, ele consegue te dar muito mais informação do que isso aqui. Olha o tanto de informação que você consegue ter do Swan-Ganz. Principalmente da circulação direita. Índice de pulsatilidade de artéria pulmonar, fração de ejeção de ventrículo direito, volume diastólico de ventrículo direito. Então, assim, a gente tem muita informação com o Swan-Ganz, principalmente de circulação direita. É por isso que a gente tem que saber interpretar. O que que adianta se o serviço tem um Swan-Ganz, aí ele te dá tudo isso aqui e você não sabe interpretar? Você vai errar, ou não vai fazer nada com aquilo. Então, por isso que o Swan-Ganz não é só funcionar, não é só passar. A gente tem que estudar o Swan-Ganz, tem que estudar hemodinâmica para conseguir entender. De fato, eu ter passado aquele Swan-Ganz valeu a pena. Eu mudar realmente alguma coisa no prognóstico do paciente. Quem tiver interesse, isso aqui é um QR Code desse trabalho aqui, para você dar uma lidinha a mais no Swan-Ganz e se aprofundar. Beleza? Vou esperar 2 segundinhos só para ver se alguém quer, né, adicionar o QR Code para pegar o artigo. Acho que foi. Então vamos entender as variáveis hemodinâmicas. A depender da situação clínica, a gente consegue interpretar e dizer diagnóstico etiológico do choque, status volêmico, etc. Por exemplo, paciente se ele é fluido responsivo ou não. Eu tenho disfunção de ventrículo direito, eu vou ter uma fração de ejeção baixa, uma PVC alta, uma fração de ejeção de ventrículo direito baixa, uma pressão de oclusão artéria pulmonar alta se eu tiver IC. Então, a depender da situação clínica, você vai interpretar as variáveis. Também não é o objetivo da aula, né? Falar para vocês isso aqui, mas a gente consegue fazer diagnóstico diferencial do tipo de choque, obstrutivo, hipovolêmico, cardiogênico, hipertensão pulmonar, tamponamento, tudo isso com os dados do Swan-Ganz, a gente vai conseguir dizer. Lembrando que o Swan-Ganz, ele é tido como um método padrão ouro de monitorização hemodinâmica. Então, todos os outros métodos são comparados com ele para dizer se o método presta. Então, com toda certeza, ele é o método que vai tirar sua dúvida daquele estado hemodinâmico do paciente. O que você não pode deixar de ver antes de passar o Swan-Ganz? Exames laboratoriais, principalmente. Distúrbio de coagulação, você tem que corrigir para passar o Swan-Ganz. Hidroeletrolítico, por que potássio e magnésio? Lembra que a principal complicação do Swan-Ganz é a arritmia. É a principal. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide, mas já adiantando para vocês. Então, hipomagnesemia e hipocalemia também são pró-arritmogênicas. Então, corrija isso antes de passar o seu Swan-Ganz. Checar se esse paciente não tem nenhum dispositivo implantável do lado direito, lembrando que é uma contraindicação relativa, ou se não tem nenhuma valvopatia de tricúspide ou de pulmonar. E veja também o ecocardiograma, para você saber o que você vai esperar no Swan-Ganz, o que é que você espera encontrar no seu Swan-Ganz. Não é porque você vai passar um Swan-Ganz que você não vai examinar o paciente antes. Você já tem que ter na sua cabeça o que é que você quer fazer, tem um motivo de ter passado o Swan-Ganz, o que é que você espera encontrar. Essas aqui são as principais complicações, o nível de incidência, então realmente arritmias disparadamente são as complicações mais frequentes do Swan-Ganz, mas tem as mais temidas, né? Ruptura de artéria pulmonar, endocardite de pulmonar, infarto pulmonar, principalmente com relação a deixar o balonete ocluído e etc. Essas complicações relacionadas à punção venosa, com certeza a incidência é menor. Isso aqui foi de um trabalho de 2006, então
atualmente são bem menores, porque todo mundo usa ultrassom, assim espero. E essas mais graves também são muito, 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 muito raras. Então, realmente, o que preocupa mais é a questão de formar uma trombose pulmonar ou arritmias. Então, como todo sistema pressórico, que você não pode deixar de observar à beira do leito. Nivelar e zerar, sistemas de monitorização e pressão. Sempre deixar a bolsa lá acima de 300 milímetros de mercúrio. Sinalize quantos centímetros está o catéter, ou seja, se foi você que passou o Swan-Ganz, documente, escreva no prontuário quantos centímetros você deixou inserido, porque se o cara da manhã chegar lá, vixe, tá com 10 centímetros a menos, ele já sabe que deslocou o catéter, ele vai ter que mexer. Isso aqui parece besteira, mas é muito importante. Se a gente errar as torneirinhas na hora de fazer a termodiluição, vai sugar sangue lá, vai atrapalhar tudo. E ao ajustar a capinha, cuidado com o torque, porque você pode quebrar ou desmontar. E tem capinhas que são mais frágeis do que outras. Só algumas dicas práticas aí para vocês terem à beira do leito. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. É realmente só uma visão geral, bem geral do Swan-Ganz. O intuito aqui não era ensinar vocês a funcionar, interpretar nada com Swan-Ganz. Era para introduzir a ferramenta a vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Então, gente, vamos dar continuidade aqui, depois dessa aula maravilhosa aí do Rafa, tá? A gente vai discutir aqui um pouco sobre síndrome vasoplégica cardíaca. Eu sou o Delma Júnior, faço parte aí desse quarteto aí que está com esse intuito inovador de amenizar as dores de vocês aí no dia a dia, dos plantões, e no final de tudo, quem ganha são os pacientes de vocês, né? Sou cardiologista, sou ECMO especialista, com fellow em cardio intensiva. Atualmente também sou um dos médicos assistentes lá da unidade de cardio intensiva do INCO e coordeno também a pós-graduação em cardio intensivismo do CETROS, tá? Aqui, eu coloquei essa foto agora, inclusive, até para matar um pouco a saudade minha e do Rafa, porque averiguando agora os 50 e poucos colegas que estão aqui presentes, me surpreendeu 5 a 6 angolanos aqui presentes nessa aula. Então, saudades de vocês. Eu e o Rafa, a gente esteve aí em Angola e Luanda ano passado, fazendo uma imersão muito bacana. Espero tê-los também com a gente na mentoria Pulse, tá? Então, gente, a minha meta com vocês aqui ao longo dos próximos 30 a 35 minutos por aí é ensinar vocês a passar um plantão desse. É ensinar vocês a não papar mosca, é ensinar vocês a cuidar com muita precisão dos pacientes graves de vocês, tá? Então, se vocês verem aqui, gente, nós vamos discorrer por todos os tipos de tratamentos que se encontram nessa foto, tá? Só para vocês ressaltarem, essa foi a minha pior vasoplegia da minha vida. Foi uma noite toda à beira-leito do paciente, e é isso que eu quero ensinar a vocês, a precisão no manejo dessa síndrome tão presente hoje em dia para quem trabalha com esses tipos de pacientes. E o que é a vasoplegia, gente? É uma vasodilatação exacerbada, é uma hiporresponsividade vascular a fluidos, é um tônus arterial defeituoso, entendeu? Vocês têm que, primeira dica que eu dou aqui para vocês, vocês vão aprender com a gente na mentoria, vocês precisam aprender a avaliar hoje a beira-leito, aonde vocês estiverem. Como que eu sei que está o tônus do meu paciente? Então, frente ao paciente hoje, chocado, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, eu tenho dois braços. Ou ele tem uma síndrome vasoplégica cardíaca, que vocês vão aprender a manejar comigo hoje, ou ele tem uma síndrome do baixo débito cardíaco, tá? Então já começa aí saber interpretar em que braço está esse paciente. Isso tem uma alta incidência, eu diria ali de 20 a 30%, tá? Tem vários fatores predisponentes, tá? Dentre eles eu quero frisar a vocês, SEC prolongada. Vocês têm que ter uma noção hoje, quando o anestesista e o cirurgião passam um caso para vocês, do que é hoje considerado uma cirurgia prolongada acima de 90 minutos. Delma, e o que seria esse prolongamento? Vocês vão ver agora na próxima foto, tá? No próximo slide. E por que eu tenho que saber cuidar do paciente? Por que eu preciso saber passar aquele plantão como foi passado por mim há 4, 5 anos atrás? Porque esta síndrome tem alta morbimortalidade. 30 a 50% vai pagar um preço. Se não for a morte, vai ter a morbidade. Dentre elas, uma lesão renal aguda que se transforma numa doença renal crônica. Isso é o que eu mais vejo hoje em dia no meu manejo com esses tipos de pacientes. Aqui, eu vou discorrer com vocês sobre a fisiopatologia. Gente,
Fisiopatologia é vida. Se a gente sabe entender o que está acontecendo com a doença, a gente vai entender como tratar e nossa vida fica muito mais tranquila, tá? Então, vão acompanhando aqui com o sensor, tá? Com a bolinha vermelha. Tudo começa, gente, com um paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, aquele anestesista te passa o plantão falando que aquela SEC, tá? O tempo dele em circulação extracorpórea foi exacerbado. O que seria o exacerbado, que vocês já viram? Algo acima de 90 minutos. Essa, essa SEC prolongada vai promover uma CIS, uma resposta inflamatória exacerbada, com liberação de citocinas pró-inflamatórias, dentre elas IL-1, IL-6, TNF-alfa. No primeiro momento, o que é que estas citocinas pró-inflamatórias vão fazer? Elas vão fazer down regulations de três receptores bastante importantes hoje na nossa membrana celular para promover o influxo de cálcio. E quem são esses receptores? Alfa-1 adrenérgicos, V1 de vasopressina e o angiotensina gênio 1. Então, gente, esses três receptores vão estar com down regulations secundários a uma CIS exacerbadas proveniente de uma SEC prolongada, promovendo um influxo de cálcio reduzido. Se eu tenho um influxo de cálcio reduzido, gente, eu não vou conseguir fazer uma vasoconstrição adequada. Então, eu vou promover uma vasodilatação. Então, eis aqui para vocês o primeiro braço. Por que ocorre a vasoplegia? O organismo, no primeiro momento, ele não é bobo. Ele vendo a liberação destas citocinas pró-inflamatórias secundárias a CIS, você vai ter um aumento neurohormonal de norepinefrina, ADH e angiotensina 2. Só que esse aumento, ele é tão rápido, ele é tão agressivo que automaticamente vem uma depressão em seguida. Depressão esta que vai fazer com que menos hormônios sejam liberados e fazendo com que menos influxo de cálcio seja mais ainda evidenciado, tá? No outro braço aqui da figura, se vocês verem bem, as mesmas citocinas pró-inflamatórias, IL-1, IL-6, TNF-alfa, dentre outras, elas vão também, gente, promover uma ativação do óxido nítrico. E esse óxido nítrico, ele vai liberar o GNP cíclico, fazendo com que haja esse tônus vascular fique menos rígido, entendeu? Fique mais bobo, como eu gosto de falar, promovendo ainda mais uma vasodilatação, tá? Aqui eu gostaria também, eu vou voltar nessa figura com vocês mais na frente, mas vocês também têm que ter uma noção bacana que a liberação de óxido nítrico também, ela vai ativar os canais aqui na membrana de potássio ATP, e esses canais de potássio ATP, eles vão promover menos influxo ainda de cálcio pela membrana celular. Então, conclusão, gente, é uma cascata toda promovendo essa vasodilatação exacerbada que a gente observa-se hoje à beira-leito. E o nosso objetivo nos próximos slides é tratar esse paciente. O que eu posso estar fazendo ali à beira-leito rápido, entendeu? Para eu promover a melhora desse paciente. Primeira coisa, como eu falei para vocês, vocês têm que saber identificar hoje à beira-leito a vasoplegia. Vocês têm que dar o diagnóstico da vasoplegia. E, gente, pasmem, não vou citar nomes, mas eu já peguei plantão aqui em São Paulo, capital, de um paciente ter sido manejado a noite toda como se fosse uma síndrome do baixo débito cardíaco, e não era síndrome do baixo débito cardíaco, era uma vasoplegia, ou vice-versa, entendeu? Então, mais uma vez, para ficar na cabeça de vocês, e esse vai ser um objetivo do Rafa, da Roberta e do Gustavo ao longo dos 10 meses da mentoria. Chegou um paciente chocado no contexto de pós-operatório de cirurgia cardíaca, gente, saibam dar o diagnóstico. E o que seriam hoje os índices hemodinâmicos que a gente consegue ali à beira-leito, seja com dispositivo de monitorização minimamente invasivo, ou seja até mesmo com padrões de macrocirculação, como eu vou já falar para vocês. Dentre eles, uma pressão média baixa, eu não gosto desse número 70 desse estudo, tá? Então, considere um paciente bastante chocado, 50, 45, 40. Índice de resistência vascular sistêmica indexado, menor do que 600. Se vocês não sabem, vão aprender com o Rafael também na mentoria. Hoje, o índice de resistência vascular sistêmica, o padrão da normalidade dele, gente, gira em torno de 1.900 a 2.200. Então, imaginem vocês que esse paciente tem uma IRVS menor do que 600. Ela não está baixa, ela está baixíssima, tá?
E esses pacientes morrem na tua cara com índices cardíacos e débitos cardíacos perfeitos, onde a literatura hoje considera um índice cardíaco acima de 2,5 já considerado adequado para eles, tá? Então, tudo isso, aí vocês podem me perguntar agora, poxa, Delmar, para eu dar esse diagnóstico, eu vou ter que ter um monitor minimamente invasivo para eu poder ter esses índices. E eu te falo que não. Eu te falo e te garanto que hoje vocês, à beira-leito, aonde vocês estiverem, num contexto de um choque vasoplégico, tanto após cirurgia cardíaca, como uma vasoplegia, como uma sepsis, ou seja, vocês hoje conseguem dar um diagnóstico de gravidade precoce para esses pacientes. Não é o intuito da aula, mas aqui eu trago duas coisas de macrocirculação, que vocês, com os monitores multiparamétricos de vocês, nas instituições que vocês trabalham, vocês vão conseguir dar esse diagnóstico. É um paciente com uma diastólica menor do que 40, ou seja, gente, diastólica, pressão arterial diastólica, ela se equivale à tonicidade, ela consegue me avaliar o tônus vascular do paciente. E o que é que eu falei para vocês no primeiro slide, quando eu falei de vasoplegia? Na definição, que é uma vasodilatação exacerbada, comprometendo o tônus vascular. Se vocês não sabem também, tem que aprender a fazer. Ah, eu esqueci da diastólica menor que 40. Acho difícil vocês esquecerem depois dessa aula, mas também vale vocês frisarem que nós temos o índice de choque diastólico. E o que seria o índice de choque diastólico? É a frequência cardíaca dividida pela pressão arterial diastólica. Se esse índice, gente, for maior ou igual a 3, esse paciente também tem uma vasoplegia exacerbada. Delmai, por que você está falando disso numa aula de vasoplegia? Porque vocês não vão deixar de fazer expansões nesses pacientes e vocês não vão deixar de associar a primeira barra, a segunda amina nesse paciente precocemente, tá? Aqui, para dar um gostinho para vocês também, vocês vão aprender isso com o Rafael na monitoria. Quais são os determinantes do retorno venoso? Qual que é hoje a importância de eu fazer um ringue lactato junto com ligar uma nora em baixas doses precocemente para um paciente vasoplégico? Algum intuito tem, então vocês vão aprender isso aí também na mentoria. Outra coisa, pronto, eu tenho um mundo ideal, que eu tenho um paciente monitorizado com um monitor minimamente invasivo, aqui, da Edwards, e eu tenho também um monitor multiparamétrico. Aqui também, para a gente não perder tempo, bora para a laje. Quem me conhece sabe que eu tenho um lema comigo, que é da laje à cobertura. Então, vamos para a laje. Gente, eu estou na laje, eu só tenho um monitor multiparamétrico. Olha esse paciente, gente, diastólica de 42. Aí você pode me falar, poxa, Delmar, você falou que era diastólica menor do que 40. Gente, por favor, né? 40, 39 é 42. Então, olha um paciente com diastólica baixa, e se vocês calcularem o índice de choque diastólico, 101 dividido por 42, vai dar algo acima de 2. Então, vocês conseguem sim, hoje, a beira-leito. E não é só, gente, o monitor multiparamétrico. Pelo amor de Deus, descubram, tirem as cobertas dos pacientes de vocês. A vasoplegia, gente, esses pacientes vão ter perfusão perfeita. O tempo de enchimento capilar dele também, que é uma outra aula que vocês vão ter também na mentoria, o tempo de enchimento capilar dele, gente, deve ser 1 segundo, menor do que 1 segundo. Eles têm uma perfusão perfeita. E aqui a gente consegue revisar também outros índices, onde eu vou querer só frisar com vocês duas coisas aqui. Olha o índice de resistência vascular sistêmica de 595, onde vocês viram que o normal gira em torno de 1.900 a 2.200, e olha esse paciente com todo esse choque, com toda essa vasoplegia, com débito cardíaco de 12, com um índice cardíaco de 6,2. Esse paciente morre no leito das UTIs de vocês com débito e índice perfeitos, se vocês não controlarem esta pressão dele, tá? Agora a gente já viu epidemiologia, a gente já contextualizou um pouco o nosso dia a dia, a gente já viu também fisiopatologia, agora vamos tratar. Vocês têm que saber tratar esse paciente e tratar rápido. Eu gosto muito desse artigo, tá? Vou liberar no grupo, para quem estiver lá no grupo da mentoria, e a gente vai
jogar esse artigo para cima e para baixo também na mentoria. Vamos começar aqui pelo bonequinho, pelo paciente. Primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês têm que expandir esse paciente. Ai, Delmar, não sei o quê. Você falou que é uma hiporresponsividade a catecolaminas e a fluido. Gente, mas tem que fazer. Essa hipovolemia, ela pode estar mascarada também pela vasoplegia. Então, expandam os pacientes de vocês. Primeiro 500 de Ringer, vocês já têm que estarem pensando em associar uma norepinefrina ou uma vasopressina precoce. E Delmar, como é que eu vou saber que eu vou associar precoce? Sabendo avaliar o tônus arterial do paciente de vocês. Todo e qualquer paciente com diastólica menor do que 40, o primeiro ringer de vocês tem que estar associado com a nora. Se vocês não fizerem isso hoje em dia, gente, isso é crime. Vocês vão retardar o tratamento do paciente de vocês. Então, a primeira coisa é essa: expanda os pacientes de vocês. Segunda coisa que vocês viram, vamos aqui para o braço esquerdo da tela de vocês, vocês viram bem que tem uma deficiência de vasopressina. Então, a vasoplegia por si só já tem uma deficiência de vasopressina. Então, a gente tem que pensar ali em entrar com a vasopressina também precoce. Outra coisa, o nosso querido azul de metileno. O que que o azul de metileno vai fazer? Ele vai, gente, inibir a liberação exacerbada de óxido nítrico. Vamos falar mais dele também aqui na frente. O que é que a B12, o que é que a hidroxicobalamina também vai fazer? Ela vai ter uma ação conjunta também, junto com o azul de metileno, inibindo essa ação do óxido nítrico. E outra coisa que, infelizmente, a gente não tem hoje no Brasil, e a gente vai discorrer um pouco nos próximos slides, a gente também pode fazer os análogos diretos de angiotensinogênio 2 para esses pacientes, entendeu? Então a gente vai discorrer agora um pouco em cada etapa dessa, mas eu gosto muito desse artigo que traz essa figura mostrando o que é que tem que ser feito ali à beira-leito para esses pacientes. Primeira coisa que eu falo para vocês é, isso aqui é polêmica, gente. Isso aqui é polêmica que eu mesmo, no meu dia a dia, não entendo nas escolas que eu trabalho, que eu fui criado, mas a gente respeita. Foi-se avaliado por todos esses estudiosos que estão aqui, onde os senhores com certeza conhecem vários, foi testado no INCOR, 2016, 2015, se não me engano, vasopressina e norepinefrina. Qual seria a primeira amina que eu trataria esses pacientes no contexto de choque vasoplégico cardíaco? Viu-se, se vocês verem aqui no endpoint primário, a vasopressina, que é a linha vermelha, vocês veem que tem uma abertura, ou seja, a vasopressina, gente, quando a gente avaliou em 30 dias critérios de mortalidade e reduções de lesões secundárias, a vasopressina ela foi bem melhor do que a norepinefrina. E o que seriam essas complicações que nós observamos muito à beira-leito nesses pacientes, e quem trabalha com eles sabe que isso acontece. Você consegue reduzir lesão renal aguda, que é hoje a pior complicação, a complicação mais evidente que a gente vê hoje no contexto pós-operatório de cirurgia cardíaca, não é a fibrilação atrial que os senhores acham que são, é a lesão renal aguda. Então, quem usa vasopressina lesa menos o rim, e quem usou vasopressina nesse estudo também teve menor índice de fibrilação atrial. Então, hoje, foi provado nesse estudo que a vasopressina tem o seu benefício em ser iniciada precocemente, quiçá primeiro do que a norepinefrina. Mas pasmem, hoje no meu serviço, serviço este, que foi onde esse estudo foi feito, nós começamos com a norepinefrina. Norepinefrina bateu 0,2 micrograma. Pelo amor de Deus, tenho certeza que isso não vai fazer parte do nosso público e nem de quem está aqui nessa aula hoje. Parem de falar a dosagem de norepinefrina em ml hora. 5 ml hora para mim é diferente de 5 ml hora para o Rafael, para a Roberta, para o Gustavo. Então, hoje em dia, gente, norepinefrina, quando bater 0,2 micrograma, 0,25, aí vai do que os senhores vão escolher, a enfermagem de vocês já tem que estar com a vasopressina montada, quiçá instalada. Então, sejam agressivos na fluido-responsividade, na expansão volêmica, e vocês vão aprender, se tiverem segurança, vocês vão aprender a manusear tudo de fluido-responsividade comigo, Rafael. Sejam agressivos na fluido-responsividade, associem a norepinefrina precocemente, e se essa nora bater 0,2, já estejam com a vasopressina também montada precocemente para ser instalada no paciente de vocês. Aqui vem a nossa polêmica.
Polêmica esta que eu brinco de falar que faz mais ou menos um ano que parou de ser polêmica, né? Porque desde quando o azul de metileno começou a ser estudado para os choques sépticos, as pessoas começaram a respeitar o azul de metileno no contexto de choque vasopléstico cardíaco. Primeira coisa que vocês têm que aprender aqui nesse slide, gente, tem que ser precoce. Então, vocês têm. Eu brinco de falar que a vasoplegia, o fluxograma da vasoplegia são delta T's, são tempos e também cálculos de doses. Eu tenho que expandir o paciente, eu tenho que pensar se eu vou iniciar a minha norepinefrina precocemente. Se eu iniciar essa norepinefrina precocemente e ela bater 0,2, eu tenho que associar uma vasopressina. E aonde que entra o azul de metileno? Hoje, no meu contexto, no meu dia a dia, se o meu paciente está com nora a 0,5 microgramas e a minha vaso já está plena, eu nem penso, eu já peço para instalar o azul de metileno. O que é que o azul de metileno vai fazer? Vocês viram naquela figura anterior que eu coloquei, mas eu deixei aqui por extenso, a gente vai disponibilizar também esses slides para vocês. Ele vai inibir a síntese da NO-citase. Então, ele vai inibir aquela vasodilatação exacerbada, promovida secundária, liberação de citocinas pró-inflamatórias devido a uma seca prolongada. Gente, o meu telefone, eu recebo várias mensagens de ex-alunos meus no meu dia a dia, e eu posso garantir para vocês com toda humildade, o que eu mais recebo hoje no meu dia a dia é: doutor Delmar, tudo bem? Boa noite, bom dia ou boa tarde. Para variar, é sempre boa noite e às vezes na madrugada. Me ajuda, qual que é a dose do azul de metileno? Como que eu faço o azul de metileno? Como que eu uso? Primeira coisa, gente, não tem certo, não tem errado. Tem escolas aqui em São Paulo que só atacam, tem escolas que só fazem manutenção e tem escolas que atacam e fazem a manutenção. Dose de ataque, 2 miligramas quilo. Dose de manutenção, você pode começar o 0,25 e chegar até 2 miligramas quilo hora. Dica de vocês, se vocês forem fazer só a manutenção, gente, joga para ganhar. O paciente está perdendo. Então, começa com 2 miligramas quilo hora, tá? Isso hoje, a gente tem um cálculo lá no INCO. A gente faz essa diluição, gente, com um paciente ali que gira entre 70 e 90 quilos, vai dar algo em torno de 4 a 6 frascos de azul de metileno diluído para 100 ml de soro fisiológico glicosado, tá? Então, pelo amor de Deus, parem. Se alguém aqui desta aula ainda tem preconceito com azul de metileno, aí, me desculpa, é o meu ponto de vista, gente. Aí vocês estão papando mosca com os pacientes de vocês. E por que que eu falo papar mosca? Porque isso aqui acontece. Se a gente utiliza o azul de metileno no choque vasoplético, seja ele no sepsis ou no contexto de pós-operatório de cirurgia cardíaca, olha o tanto de nora que esse paciente estava. Você associou o azul de metileno, a norepinefrina se reduz. Então, isso à beira-leito, gente, acontece. É aquele paciente que, quando você inicia o azul de metileno, ele já está com mais ou menos 0,6, 0,7 microgramas de nora. Tu volta à beira-leito depois de 2 horas, se a tua enfermagem for boa e precisa, e fizer esse desmame de drogas, a tua nora está 0,4, está 0,3, tá? E não é só a nora abaixar, é também a pressão aumentar. Você consegue deixar esse paciente com pressão de perfusões adequadas, tá? Então, isso à beira-leito acontece. Associação de azuldimetileno, reduções de doses de norepinefrina e aumento de pressões arteriais do paciente. Hidroxicobalamina, uma dos precursores da vitamina B12. Infelizmente, nós não temos ela no Brasil, mas vale a pena falar para vocês. Até temos. É utilizada bastante para intoxicação de cianeto, mas não é algo tão acessível hoje nas instituições que eu conheço, tá? Então, o que é que ela vai fazer, a hidroxicobalamina? Ela também vai inativar o óxido nítrico. Dose, 5 gramas, você pode fazer em 15 minutos, e você pode até repetir depois essas 5 gramas depois de 30 minutos, tá? Então, eu nunca fiz, tá? Mas tenho hoje amigos meus que moram Canadá, que moram nos Estados Unidos, e me falam que lá, quando pensa no azul de metileno, já se associa à hidroxicobalamina, tá? Então, isso é bem interessante. Aqui vale a pena falar para vocês, porque quando isso aqui chegar com mais tranquilidade no nosso país, se for mais fácil o acesso, vocês vão ter que lembrar de uma coisa. A maior complicação hoje da hidroxicobalamina é a nefropatia por oxalato, tá? Então, hoje, nesses países que utilizam a hidroxicobalamina,
você já prescreve a hidroxicobalamina e você já deixa esse paciente com tiamina 200 miligramas 2 vezes ao dia. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que a tiamina vai resolver a vasoplegia, mas eu estou falando que a tiamina, se nós tivéssemos esse uso com mais precisão aqui hoje no país, associou a hidroxicobalamina, seria de bom tom associar uma tiamina para evitar um efeito adverso que é bastante complexo e presente hoje em dia com esse fármaco, tá? A mesma coisa que acontece com azul de metileno acontece também com a hidroxicobalamina. Vejam, os senhores, que nesse momento aqui desta curva, quando foi associada a hidroxicobalamina, olha o que aconteceu com a droga das aminas, reduziram. Associou-se a hidroxicobalamina, o que aconteceu com a pressão arterial do paciente média? Subiu. Então, isso é provado que acontece hoje à beira-leito, tá, gente? E eu não posso deixar, isso aqui já é um adendo para vocês estão tendo esse privilégio de ter essa informação, e é de bom tom passar. É um outro estudo também que foca bastante. Nós não temos, hoje, os análogos de angiotensinogênio 2 disponíveis, mas eu não posso deixar de falar para vocês a importância desta medicação. Primeira coisa, se eu estou num paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, Delmar, por que será que o meu angiotensinogênio 2 está reduzido? Ele vai estar reduzido, gente, porque nós não temos a ECA. Um paciente submetido à circulação extracorpórea, a gente não tem ECA. Se eu não tenho ECA, eu não vou conseguir transformar o angiotensinogênio 1 em angiotensinogênio 2. Então, vai ter uma redução do angiotensinogênio 2. Se vocês lembrarem lá da cascata que eu mostrei para vocês da fisiopatologia, um dos receptores também que vão ter down regulation são os receptores que fazem essa liberação também de angiotensinogênio 2. Então, eis aqui, gente, a fisiopatologia do porquê que hoje os análogos de angiotensinogênio 2 são tão importantes para esses pacientes com esses choques tão severos. E quem estudou isso? Atos 3, tá, gente? O Atos 3 foi o estudo que avaliou a importância e os benefícios do angiotensinogênio 2, e uma coisa bem legal, qual que era o endpoint primário? Era você instalar precocemente o angiotensinogênio 2 e levar o teu paciente com uma pressão arterial média acima de 75. Gente, você já imaginou pegar um paciente com 40, 45 de média, fazer uma expansão com 500 de Ringer, associar essa droga e ele sair de 45 para 75? Você salvou seu paciente. E o outro endpoint era o quê? Ah, se você não conseguir levar para acima de 75 precocemente, que você aumente pelo menos 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial média basal. Então vamos lá, o teu paciente chegou, ele abre uma vasoplegia com 40 de média, tu associa essa droga, passa-se aí meia hora, o cara tá com 50 de média. Gente, o meu sonho naquele paciente lá do início da foto era eu ter tido essa medicação. Porque eu peguei aquele paciente com 44 de média naquela vasoplegia às 9 horas da noite e eu passei o plantão às 7 horas da manhã com 58 de média. E eu estava morto de feliz de ter saído de 44 de média para 58 de média. E vocês viram a árvore de Natal que foi a passagem do plantão. Então, é uma medicação já liberada pelo FDA desde 2017, é sim usada nos países desenvolvidos, mas infelizmente nós não temos nem os grandes centros aqui hoje em São Paulo, tá? Aqui é um fluxograma que revisa praticamente tudo que eu falei para vocês, mas eu vou focar só nesse quadradozinho aqui, gente, ó. Pelo amor de Deus, se a norepinefrina já tiver 0,2 micrograma, associa a tua vaso em dose plena. É outra pergunta que vocês me fazem muito no meu dia a dia. Doutor Delmar, e quando a nora bateu 0,2, eu entro com a vaso subdose, vaso plena. Então, a nora bateu 0,2, entra com a vasoplena. Entrou com nora 0,2, vasoplena, e a tua nora continua subindo, pelo amor de Deus, gente, mais uma vez, é a lição que eu dou para vocês. Não tenham preconceitos com azul de metileno. Tá aqui ele, gente, ó. Tá aqui ele, tá? E aqui são outras coisas também que já foi discorrido com os senhores aqui ao longo dessa aula. Nós temos terapia adjuvante, não tão menos importante, algumas coisas eu não faço, tá? E aqui vale a pena eu voltar à figura da fisiopatologia colocada no início dessa aula, para vocês só relembrar alguns tópicos. Vitamina C, eu não faço, porém, foi tentado-se na sepse, há uns 4, 5 anos atrás, com insucesso,
Alguns estudos na vasoplegia cardíaca ainda traz. Eu não faço. Qual seria a fisiopatologia hoje da vitamina C? Agente antioxidante, tá? Eu não faço. Corticoide, eu faço. Hidrocortisona 50 de 6 e 6 ou hidrocortisona 100 miligramas de 8 e 8. Ficam para os senhores decidirem a dose. Doutor Delmar, qual que é a ação do corticoide aqui, então, nessa fisiopatologia? Gente, diminuir esse down regulations promovidos nesses receptores que promovem o influxo de cálcio secundário à liberação de citocinas pró-inflamatórias. Então, pelo amor de Deus, abriu vasoplegia, corticoide, tá? Tiamina, se eu tenho a hidroxicobalamina no meu serviço hoje e eu faço, eu tenho que pensar na tiamina, mas não é pelo choque, é para evitar o efeito adverso da hidroxicobalamina que os senhores viram. Cálcio, gente, alguém tem dúvida que tudo começa aqui, gente, com um influxo de cálcio reduzido devido a vários motivos? Então, qual que é o problema de vocês? E quando eu falo isso nas aulas aqui na pós-graduação, em palestras, eu vejo que as pessoas ficam fazendo cara de espanto. Qual que é o problema de vocês hoje, frente a um paciente chocado, de fazer uma reposição de 2 a 3 ampolas de cálcio? Foda-se o valor do cálcio do paciente. Você está querendo salvar aquele tônus arterial que não está adequado para ele. Então, não tenha o preconceito de fazer cálcio empiricamente para esses pacientes em choques exacerbados, tá? E aqui eu trago isso aqui bem interessante, que é quem já teve aula comigo também sabe que a acidose, no contexto do cardiointensivismo, é uma polêmica. Onde que entra a acidose aqui? Não tenham preconceito de fazer BIC também para o paciente de vocês. Gente, se vocês deixam esses pacientes com acidose, esses canais de potássio ATP que estão aqui na membrana, que eu falei para os senhores que eles também tinham uma importância, eles vão ser hiperpolarizados. Então, a acidose promove uma hiperpolarização desses canais de potássio ATP, fazendo com que menos cálcio seja que entre na membrana, promovendo um aumento, uma redução do influxo de cálcio, promovendo ainda mais vasodilatação. E aqui também eu trago, para encerrar a aula, uma outra polêmica também do cardiotensivismo, que é a albumina. Gente, eu não sei também qual que é o problema de vocês, se vocês têm nos serviços, eu sei que é questão de preço, mas olha, se eu um dia tiver vasoplégico, por favor, me expandam com ringue lactato com albumina e, por favor, me deixem com um frasco de 8 e 8 de albumina até eu recuperar do meu choque, tá? Gente, a albumina, ela é anti-inflamatória, ela é antioxidante, ela faz com que você recrutem mais volume ali para o paciente. Então, não tenha preconceito de albumina no contexto de vasoplegia, principalmente a vasoplegia após uma cirurgia cardíaca, tá? Aqui é um resumo para vocês ao longo dessa aula toda, assim, a gente passeou por tudo isso. Então, as mensagens que eu trago para vocês entendam a fisiopatologia, entendam como dar esse diagnóstico precocemente e não tenham preconceitos com algumas terapias, dentre elas, por favor, o azul de metileno. Muito obrigado, gente. E é isso, gente. Não sei se o Rafa, a Roberta querem falar mais alguma coisa. Nossa proposta com essa mentoria é isso, gente. Não é só aula, é pegar caso clínico, é saber, é ensinar vocês a passar um plantão desse com tranquilidade, é ensinar vocês a ter jogo de cintura, que na maioria das vezes é isso mesmo, tá? E dúvidas, estamos à disposição lá no grupo e venham com a gente, vocês não vão se arrepender, tá bom? Boa noite.